aqui na Itaberá, na Boca do Povo, para falar sobre os desafios das cervejarias artesanais aqui da cidade. Para falar sobre isso, eu estou recebendo a empresária, diretora da cervejaria Das Bier e agora também presidente da Associação Vale da Cerveja, a Larissa Schmidt. Obrigado pela participação, Larissa. Bom dia. Bom dia. Eu que agradeço, Jorge, pela oportunidade de estar falando com o teu público aí. Larissa, como é que você ingressou nesse mundo da cerveja? Eu sou curitibana, né? E vim para Blumenau. Enfim, a nossa cervejaria é em Gaspar, mas a minha família inteira é aqui de Blumenau e Gaspar. E então eu vim para Blumenau para fundar a cervejaria, né? Isso há 17 anos, né? E na época existiam no Brasil 200 e poucas cervejarias. Hoje em dia existem 200 e poucas só em Santa Catarina, né? Então o mercado surgiu assim, expandiu muito, né? A gente resolveu entrar no mundo da cerveja, né? Porque nós temos uma propriedade e onde tem pesqueiro, pesque pague, e a gente gostaria, né? Estava querendo valorizar a propriedade. Então, como já existia na região algumas cervejarias, a gente resolveu investir numa cervejaria. Então, a gente criou uma cervejaria com bar da fábrica, tanto que é o nosso maior diferencial. Então, foi aí que eu entrei nesse mundo das cervejarias, né? Há 17 anos atrás. Fabricando cerveja para vender lá no próprio negócio. Para vender no próprio negócio. Antes de nós entrarmos, antes de nós inaugurarmos, a gente já viu a necessidade de vender para fora, né? Mas a ideia inicial era vender apenas na nossa propriedade, no bar da fábrica e no pesqueiro que nós temos até hoje. E assim começou e a aceitação foi positiva? Foi bem positiva, bem positiva. A gente logo viu que tinha que sair dos limites da propriedade e tinha que vender para fora, né? Para aquele pessoal que queria fazer uma festa em casa e queria tomar um chopp, não queria tomar uma cerveja de lata ou de garrafa, né? Das populares, né? Então, daí começou todo o movimento e toda a expansão aí da empresa. Qual é o tamanho Das Bier hoje? Hoje a gente tem capacidade de produzir 32 mil litros no mês, né? Então, a gente tem ainda um pouco de capacidade ociosa, a gente produz em média 20 mil litros mês. Uhum. E tem um bom mercado? Temos um bom mercado, principalmente aqui na região, né? Nós já fomos até Curitiba, já vendemos em jogos de futebol em Curitiba, já tivemos pontos de venda em Curitiba. Com a pandemia, a gente trouxe tudo para dentro. Então, hoje a gente atinge o Vale do Itajaí e de Joinville a Florianópolis. Daí nós temos um pessoal que representa a gente lá. De quando vocês começaram o negócio até agora, né? Que mudanças você observa no mercado? Bastante mudança. Produto mudou muito. Na época a gente vendia muito a ideia de lei de pureza alemã. Hoje em dia o que a gente mais vê são cervejas diferentes. Catarina Sauer é uma delas, né? Que é o primeiro estilo brasileiro de cerveja, que tem adição de frutas. Então, começou lá com a base sendo uma Berliner Weiss, e daí teve a adição do toque brasileiro, né? Então, de produto teve muito, paladar do consumidor mudou muito, muito, muito. Então, as pessoas começaram a ver que no Brasil também, ou na nossa região, mais particularmente, também era possível experimentar coisas diferentes do que uma Pilsen, por exemplo, ou a cerveja tradicional que tinha em tudo quanto é lugar, né? Então, acho que o paladar do consumidor mudou, o perfil das empresas mudou muito também, muitas surgiram, né? Nós temos uma grande variedade de associados, nós somos 18 associados na Associação do Vale. Então, dá para ver, quando eu comecei, nós éramos 5. Então, nem se pensava em fazer algum tipo de associação para buscar as coisas que a gente busca hoje, né? Os objetivos que a associação busca hoje, né? Mudou bastante. E há espaço para a mulher no mundo cervejeiro, no mundo dos negócios, da produção de cerveja? A mulher sempre tem espaço em todos os negócios, acredito eu, né? Eu acho que não exclusivamente,
Não acredito que a mulher seja melhor ou pior do que os homens. Eu acredito que elas têm um espaço, conquistam um espaço, né? Então, hoje nós temos mulheres na gestão das cervejarias, nós temos sommeliers de cerveja, nós temos mulheres, inclusive, na produção, né? Que se imagina, carregar saco de malte, colocar dentro da panela, carregar barril. É trabalho mais pesado, né? Fisicamente, né? Eu acho que a limitação da mulher vem no físico, mas ela consegue também. Tem muitas mulheres que conseguem. Eu não trabalho na produção, mas eu estou na gestão da empresa. Eu acho que a mulher consegue estar em qualquer espaço que ela queira no mundo cervejeiro. E vai abrindo cada vez mais espaço, né? Sim, com certeza. Com certeza o caminho vai se abrindo. Vamos falar sobre a Associação Vale da Cerveja. Você está assumindo a presidência da associação. Isso. Essa associação foi fundada em 2019. Isso. 17 cervejarias e a Escola Superior de Cerveja e Malte fazem parte hoje da associação. Você fica 2 anos à frente dessa entidade. Isso. Qual é o papel dessa associação? O papel da associação além da gente poder ter ganhos como compras coletivas, né, ganhos para os próprios associados, eu acho que o maior ganho ou maior responsabilidade da associação é justamente a gente ter mais representatividade perante a sociedade como um todo, né? O pessoal saber que a gente existe, que as cervejarias artesanais são locais, porque nós agora estamos abrangendo todo o Vale Europeu, não só mais o Vale do Itajaí, né? Que era o que a gente vinha fazendo há 4 anos. Então, tornarmos mais conhecidos na sociedade, né? Como um todo, assim, todo mundo saber quem é a cervejaria artesanal da região, porque a gente traz emprego, a gente emprega o pessoal daqui, a gente deixa os impostos aqui. Então, isso é importante o pessoal saber. É importante eles saberem que existe uma associação que está querendo fortalecer o local, né? O consumo local, para a gente fortalecer a nossa região, né? Não é à toa que Blumenau, por exemplo, é a capital brasileira da cerveja, né? Está no DNA da região, né? Então, a gente tem que engrandecer isso e tem que fortalecer, tem que se fazer conhecido. Tanto que o maior investimento que a gente está fazendo é em eventos para a população conhecer a gente, conhecer nossos produtos, saber quem somos e saber as ações que a gente está fazendo em prol do crescimento do mercado na nossa região, porque isso vai fortalecer toda a economia local, como um todo. Nesse sentido, quais são as ações que você está prevendo, né, que devem ser aplicadas para que a cerveja artesanal seja mais popularizada, digamos assim? A principal ação é a gente continuar com os eventos que a gente iniciou nos últimos 2 anos, depois que a pandemia permitiu, né? Até para a gente abrir um parênteses, que a associação foi fundada em 2019 e parou 2 anos logo depois. Isso, né? Quase não conseguiu sair do local porque acabaram fechando todos os eventos. As reuniões eram online, não conseguia ter muitas ações, não conseguia promover muitas ações, né? Então, eu sou a 3ª presidente, então eu acho que tem muito a ser feito, né? É uma continuidade de trabalho, né? A gente vinha investindo em eventos, nós temos um evento em maio em Indaial, então a gente ia fazendo eventos nas cidades das cervejarias que compõem o Vale da Cerveja, né? E agora, abrangendo mais municípios, a intenção é levar ainda mais longe esse tipo de coisa, né, de eventos para popularizar. Eu acho que a gente consegue popularizar e mostrar realmente a nossa força e o que nós realmente podemos fazer pela região, pela localidade, é isso. Estando exposto ao público, né? Chamando eles, venham, provem as nossas cervejas, né? Nesse sentido, acho que é a maior ação que a gente tem para fazer. Já tem um calendário de eventos definido para esse ano? A gente tem 2. O primeiro que a gente vai fazer agora é em Indaial, que no primeiro final de semana de maio, ali, que agora eu não me recordo a data exata, mas é o primeiro final de semana. Nós estaremos na Festa Itália também esse ano. Então, as cervejas... A Festa Itália vem com algumas novidades, sim, né? Então a gente já sabe de uma. Isso mesmo. Então, a gente está vindo com a associação para a Festa Itália
E daí a gente está vendo outros espaços e outras cidades aí para a gente poder estar fazendo mais eventos. Né? E apresentar os produtos que são produzidos aqui na região. Isso Há muita mesmo. dificuldade de empregar esses produtos na região, ou tem uma facilidade, só não tem muita rotatividade? Em que sentido? Das cervejarias artesanais, Tá, né? da gente colocá-la no grande público. Exatamente. Tá. A gente sofre bastante questão de preço, né? Então a gente não consegue ganhar no preço, né? competir no preço das cervejarias grandes, né? Mainstream, que a gente chama. Qualidade a gente sabe que a gente tem, né? Mas a gente não ganha em escala para compra de insumo, por exemplo. A associação surgiu também para isso, para a gente poder comprar em maior escala, né? Mas mesmo assim a gente ainda não consegue fazer isso, né? Então a gente perde muito em preço, competitividade de preço. A gente tem aquele cliente que quer qualidade, que entende de cerveja artesanal. Nós temos esses clientes, mas tem muito cliente, a grande maioria, que quer preço. E a gente não consegue competir com as grandes, daí por conta de preço mesmo e o que eles conseguem dar de enxoval, que nós chamamos, né? Eles montam os bares e a gente não consegue fazer isso, né? Nós não temos tanto capital para isso, né? Então, somos menores, né? Somos cervejarias menores, né? E a associação no futuro pode, quem sabe, tentar buscar uma solução para isso, né? Claro, essa pra é uma das questão intenções. do enxoval, que se fala muito, né? Quem sabe o enxoval único destacando a cervejaria artesanal e não marcas, talvez. Talvez, pode ser por aí. Isso. E também melhorar essa questão do preço, né? É uma boa oportunidade para a gente falar porque o preço tem que ser tão diferenciado. Além da escala de compras, né? A gente tem também questão dos impostos, né? Que as cervejarias artesanais no estado de Santa Catarina até têm alguns incentivos, né? Mas precisariam mais para ser mais competitivos. Para ser mais competitivos, né? Para sermos mais competitivos, né? Nós, para irmos para fora do estado, então, muda muita coisa. Tem estado que não tem incentivo nenhum às cervejas artesanais. E mesmo... eu acho que o governo poderia ajudar bastante a gente nessa questão tributária, né? A gente sofre bastante, não consegue ser tão competitivo por conta de preço de matéria-prima e também por conta de tributação, né? A tributação nossa é a mesma de uma Ambev, por exemplo, né? Em muitos casos, né? Então a gente acaba perdendo por isso. A gente já paga mais caro no produto, no insumo, e ainda tem que pagar mais imposto sobre uma produção muito menor, muito menor. Imagina, eu produzo 32 mil litros, a Ambev produz milhões de litros por dia, né? Então, é uma diferença muito grande, né? De tudo, né? Não tem nem o que dizer. E a gente vê pelo lado social, né? Vocês geram emprego nos locais onde estão, né? Isso também poderia ser levado em consideração. Com e certeza. Acaba pesando também em todo esse sistema. Hoje são 18 associados. Se conseguir aumentar o número de associados, que são muito mais cervejarias artesanais que existem na região que abrange a associação, né? Sim, com certeza. A intenção da associação em expandir geograficamente é justamente essa, de trazer mais associados para dentro, né? Sim, ganha mais força, inclusive pode melhorar a competitividade. Maior força política, inclusive, né? Então, ter mais representatividade dentro por exemplo, do sindicato de bebidas, daí depois para poder angariar mais recursos, inclusive, né, de governo, seja municipal, estadual, federal, né? Então, quanto mais gente, mais força a gente tem, né? Então, esse é o intuito. A gente aumentou a região geográfica, a atuação geográfica, para trazer mais gente para perto, mais cervejarias que estejam todas de acordo, né? Tem todo um estatuto que tem que ser seguido, tem regras a serem seguidas, né? As cervejarias têm que estar dentro dos padrões pré-estabelecidos, né? Então é avaliado isso, né? E daí a gente traz para dentro e vamos ser mais fortes. Juntos somos mais fortes. A união faz a força. É isso mesmo. Larissa, apesar das dificuldades da competição com as cervejarias industriais,
houve um crescimento das cervejarias artesanais aqui na nossa região nos últimos anos, né? E como você avalia esse atual momento das cervejarias artesanais? Eu acho que elas estão voltando a ter um certo espaço na região, né? Eu acho que a gente perdeu muito com a pandemia, porque a gente teve que se reinventar e muita gente nem conseguiu se reinventar a tempo, né? E eu acho que agora a gente ganha mais força, a gente está crescendo novamente, né? Eu acho que a gente está ganhando espaço novamente, né? O pessoal se acanhou um pouquinho, ficou nos últimos 2 anos de pandemia muito acanhados, e agora a gente está voltando a crescer. Eu acho que tem um limite, né? Porque eu acho que a gente não vai explodir para sempre, né? Não vai ter um crescimento para sempre. Então vai chegar um ponto que as cervejas artesanais vão ter aquelas que vão morrer, vão ter aquelas que vão ficar, como todos os negócios, né? Nem todas as empresas sobrevivem, né? Assim como eu acho que a gente não tem que ficar inventando a roda toda hora, né? Então, na minha empresa, eu produzo muito mais do que eu vendo, não fico inventando produtos novos a cada momento, mas isso é de cada empresa. Quem tem cervejarias menores conseguem produzir estilos diferentes, então acho que vai muito de público, segmentação de público. Então, acho que vai ter públicos muito nichados, né? Vai ter aquele que vai para um brew pub, que vai querer experimentar coisa diferente toda hora. Vai ter aquele que só vai tomar Pilsen, que é a Pilsen do mercado, que consegue comprar uma artesanal nas grandes redes. Vai ter aquele que vai querer aproveitar o local onde a cerveja é feita. Então, são alguns nichos e cada cervejaria tem que encontrar o seu. Antes não, quando a gente nasceu, a gente tinha tudo isso para explorar. Então, as cervejarias artesanais cresceram muito foi nichada, né, pelo público que veio trazendo essas novidades para nós também. A gente também teve que se readaptar, a gente também teve que inovar e vendo onde que a gente conseguia entrar, em quais mercados, quais nichos de mercado que a gente conseguia. E ainda tem nicho a ser explorado, com certeza. Pois então, tem as grandes redes de mercados, né? Os produtos são bem aceitos ou ainda há muita dificuldade de ingressar, por exemplo, numa grande rede de supermercado, por exemplo? Tem dificuldade, né? Você tem que ter uma produção e qual é grande. Qual é o grande problema? Também entra na questão do preço? Também entra a questão de preço. Também entra a questão de preço. A gente tem que ter um preço bom para eles, né? E para eu ter preço bom, eu tenho que ter escala de produção, né? E eu consegui ser muito diferenciado, agregar muito valor ao meu produto, não necessariamente é atraente para o ano inteiro para uma rede de mercados, né? Ou para grandes redes, pelo menos, né? Então, você atrai isso para um período, que nem Festival da Cerveja, março. Eu consigo vender uma cerveja que é mais cara para uma rede de mercado, porque ela está fazendo um festival da cerveja interno, né? Eu consigo vender a um preço mais elevado que vai pagar os meus custos, né? Meus custos são maiores, né, do que outras cervejarias. Então, é muito o preço. Você conseguir entrar em rede de mercado é preço também. E que é uma grande abertura, né? Para popularizar as cervejarias artesanais. Isso mesmo. Ter mais ofertas dos produtos ser no mais comércio. Conhecida, né? Tá no ambiente. Por isso que eu digo que a associação está investindo em eventos, justamente para conseguir fazer essa popularização também. Não só na prateleira dos mercados, porque nem todas as cervejarias que estão na associação têm condições de estar na prateleira de mercado. Exato. Então, trazer a população para perto da associação com os eventos. Porque a maioria dos eventos da associação são gratuitos. Então, só vai pagar o que consumir. Então, é ali que a gente consegue popularizar. Bom, sobre o movimento das cervejarias artesanais assumirem a Oktoberfest, né? Como é que você acompanhou esse movimento, o resultado dele? Eu acho que esse movimento foi uma semente. A gente plantou uma semente, uma pulga atrás da orelha da população e também da Prefeitura de Blumenau, né?
porque nós demos todos os indícios de que, indícios não, provas até, de que a gente consegue tocar uma Oktoberfest, né? Mas a gente plantou uma semente, não... Até agora ainda está todo um imbróglio, né? Aí com as duas grandes cervejarias que entraram na licitação da oficial. E então a gente plantou uma semente que com certeza vai dar frutos. Eu acho que a gente tem muito caminho ainda a ser percorrido e muita luta a ser feita, a ser brigada, né? Mas eu acho que a gente está no caminho certo. Foi o primeiro ano que a gente colocou isso na cabeça, começou a colocar na cabeça da população. Colocou novamente no ouvido do prefeito, secretário, então pelo menos está de conhecimento de todos, né? E o que valeu também, foi muito importante, foi que se falou sobre cervejas artesanais por um bom período. Por um bom período. Ficou em evidência a questão da cervejaria artesanal. Uhum. Eu acho que na próxima Oktoberfest, independente de qual artesanal estiver participando ou não, acho que as cervejarias artesanais vão ganhar ainda mais peso. Já estão ganhando, né? Se a gente vê os números, as cervejas artesanais venderam muito mais, considerando o número de pontos que tem, né? Sim, se dividir proporcionalmente. Se dividir proporcionalmente, as cervejas artesanais a procura é bem mais, maior bem pelas maior artesanais. Pelas artesanais. Então, eu acho que a gente vai ganhar ainda. Na próxima outubro, a gente já vai conseguir ver ganho na questão assim de as artesanais vendendo ainda mais, com menos pontos, vai vender ainda mais. Justamente por isso, foi plantada uma semente e foi trazido à tona e o público em geral ficou sabendo, né, como você disse, das artesanais, conhecendo as cervejas artesanais, cervejarias artesanais. Não, e nem só conhecendo, mas muita gente, né, de acordo com o movimento, isso, né? Tudo, né? Sim, não, vamos apoiando o movimento, né? E dizer, não, eu quero que seja assim. Então, isso é muito importante, né? Para o setor, de um modo geral, é muito importante. O Sindibebidas fala em tentar buscar, junto com a organização da festa, 4 pontos a mais, né? Hoje são 8, né? Que são colocados em licitação. Isso. O sindicato acha que se conseguir 12, já é um avanço significativo para o setor. A questão é onde encontrar esses pontos e fazer essa discussão com o governo e com a organização da festa, né? É possível ampliar, na tua opinião? Eu acho que sim. Mas aí criando pontos novos, né? Criando pontos novos, com certeza, eu acho que é possível, né? Ou a prefeitura trabalhando para que seja possível, né? Eu acho que a conversa é com a prefeitura mesmo, né? Acho que a gente tem que voltar a conversar. A gente entende que eles estão aí enfrentando toda essa discussão da oficial, né? Mas logo eles vão ter que chamar a gente vai para lá para poder conversar. E realmente eu concordo com o Daniel do Sindibebidas que a gente tem espaço para isso. E se a gente atingir 12, meu Deus, já é um ganho muito bom, sabe? A gente fica imaginando, né? 12, 2 a mais, 3 a mais, o que pudesse ser ampliado, segundo o Sindibebidas, seria um avanço significativo, nem que seja na área externa. Nem que a gente vá como associação, que não seja assim, cada cervejaria individualmente, né? Mas que a gente ganhe mais espaço. Pela associação, a gente também já consegue levar mais cervejarias, né? Como foi feito ano passado no consórcio, que teve o consórcio das cervejarias artesanais. Que também foi um avanço. Que deu super certo. Então, foram 5 cervejarias que não tinham condições de ter pontos próprios, né? E entraram e estavam lá no Oktoberfest. Já foi um grande avanço, né? Então, acho que a gente tem muito a avançar e muita coisa a ganhar, assim, sabe? Como associação e como cervejarias da região mesmo. E tem como ampliar espaço, né? Na opinião de vocês. Sim. Qual é o planejamento seu à frente da associação? O que você está planejando de ações para a associação? Então, vamos lá, né? Eu tenho minha primeira reunião com a diretoria na quinta-feira. Para a gente poder fazer todo aí um planejamento bem... Mas, em tese, dar continuidade a tudo que já vem sendo feito em todas as áreas e todos os setores aí que abrangem as cervejarias artesanais, né? Então, a gente poder, como eu já disse novamente, vou ser bem repetitiva quanto a isso,
continuar com os eventos, ganhando mais força nos eventos que a gente vem fazendo. Abrindo espaço para mais eventos também. Sim, a gente poder estar realmente fazendo compras coletivas, né? Que isso é um ganho para todo mundo, seja de insumos ou qualquer outra coisa. A gente ter mais possibilidades comerciais, né? A gente poder investir na parte comercial das cervejarias, que elas têm bastante dificuldade, até de precificar o próprio produto. Então, trazer muita ajuda técnica também, né? Para as cervejarias que compõem a associação, né? E também a gente poder buscar algumas frentes na questão tributária, né? Como eu disse, para poder a gente, como cervejarias ou como uma entidade, nós podermos ir em busca de benefícios para a associação, para todos que compõem a associação e o mercado, né? Então, acho que esses são os grandes planos, né? Da próxima gestão. Há algum levantamento de quantos empregos são gerados através de cervejarias artesanais na região? Até tem, mas eu não lembro, tá? Eu posso passar para ti. Mas a Das Beer, por exemplo, gera quantos empregos? A gente já gerou bem mais, mas agora a gente está em direto e direto, a gente gera, quando a gente faz eventos, pelo menos umas 50 pessoas. Então, de funcionário, nossa equipe é bem enxuta, então eu tenho 15 funcionários, mas ainda depois eu tenho todo o pessoal de restaurante, todo o pessoal de pesqueiro, daí ele dá umas 30 pessoas ainda, daí depois ainda tem mais 50 pessoas, mais umas 20 pessoas que acabam atuando nos eventos que a gente faz. Um grande desafio é atrair novos associados, né? Alguma Isso. Estratégia está sendo montada para isso? Estratégia em si, não. Acho que a estratégia é muito de, assim, venha conhecer a gente, venha saber o que a gente faz, né? Então, acho que um grande papel meu é estar visitando essas cervejarias dessas regiões, dessas cidades que a gente não está entrando agora, né? Para elas saberem que a gente existe e que elas, junto conosco, podem ser mais fortes e podem ganhar também, né? Então, acho que é esse o grande papel. Larissa, obrigado pela sua participação nesta manhã aqui na Rádio Itaberá. Imagina, eu que agradeço. Eu conversei com Larissa Schmidt, empresária, diretora da cervejaria Das Beer e nova presidente da Associação Vale da Cerveja. Falamos aqui sobre os desafios das cervejarias artesanais da região.